Irmãos, vamos meditar na palavra de Deus, vamos ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar aos nossos corações. Eu quero convidá-los a ouvir a palavra de Deus. Hoje leremos João capítulo 14, apenas 2 versículos, versículos 26 e 27. Vamos abrir a palavra do Senhor para nós ouvirmos aquilo que o Espírito Santo de Deus, o revelador da palavra, e o revelador das verdades do Senhor para as nossas vidas tem para os nossos corações. Nos diz a palavra: mas o auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dar. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Amém? Senhor, nós te louvamos, Pai, porque mais uma vez estamos aqui nesse lugar. Estamos aqui, Senhor, para junto com esses amados, nesse calor, o calor da Tua presença, louvarmos, glorificarmos o Teu santo nome. Ó Espírito Santo de Deus, Tu que és o edificador da igreja, Tu és o revelador da palavra, Senhor. Venha trazer a revelação aos nossos corações, para que nós possamos entender a Tua verdade, meu Deus, e assim andarmos cada dia mais, fazendo aquilo que Tu queres. Deus, fortaleça-nos, alegra-nos, porque Tu és bom, porque Tu és maravilhoso, porque Tu és digno de toda honra e de toda glória, em nome de Jesus. Amém, Santo Deus. Irmãos, quando nós vamos para as verdades da palavra de Deus, quando nós meditamos nas verdades da palavra do Senhor, quando nós olhamos para aquilo que Deus tem reservado para os nossos corações, nós nos alegramos porque descobrimos que aquilo que Deus tem para cada um de nós é grande demais. Por mais que nós pensamos que seja grande, é maior. Porque a nossa mentalidade, o nosso entendimento a respeito da graça, a respeito da misericórdia do Senhor, sempre é aquém da verdade. E quando nós vamos para a palavra do Senhor, quando nós meditamos na palavra, nós veremos a manifestação da graça do Todo-Poderoso para com as nossas vidas. Veremos o poder do Senhor, o agir do Senhor, a glória de Deus que se manifesta para aquele que crê, para aquele que tem seus olhos abertos, para aquele que tem seu coração aberto para o Espírito Santo de Deus. Um grande problema de muitos que não conseguem ver, que não conseguem enxergar a Cristo, que não conseguem sentir a presença do Senhor, é porque o coração não está aberto, o coração está fechado para o Todo-Poderoso, e nós queremos receber as bênçãos do Senhor, queremos receber a graça de Deus, mas nós não queremos abrir o coração para o eterno. É impossível, irmãos. É impossível sermos agraciados com as muitas bênçãos que Deus tem, a partir do momento que eu fecho o meu coração, que eu fecho a minha vida, que eu não dou atenção à verdade do Senhor. E quando nós vamos para o Antigo Testamento, e quando nós vamos analisar o Antigo Testamento, vemos ali a graça do Senhor, vemos ali, irmãos, aquele povo que foi chamado por Deus, separado por Deus dentre muitas nações para servi-lo, para adorá-lo. Nós vemos que foi um povo que recebeu do Senhor todo o cuidado, recebeu do Senhor tudo aquilo que precisavam. Andavam no deserto, mas andavam debaixo de uma sombra. O clima era bom, o tempo era bom, a noite era clara, porque tinha uma chama que não se apagava. É o cuidado do Senhor, é o zelo de Deus para com aqueles que o amam, para com aqueles que olham para Ele e dedicam a sua vida. Ainda hoje, amados, em nossos dias, esse cuidado do Senhor não mudou, esse cuidado do Senhor não é diferente. O que é diferente hoje, irmãos, é que nós precisamos dar passos em direção ao Senhor. Aquele povo de Israel, ali no deserto, no Antigo Testamento, eles estavam debaixo de uma promessa, não precisavam fazer muita coisa para receber do Senhor, mas nós vivemos a nova aliança, é o tempo da bênção, é o tempo da comunhão, é o tempo do Espírito Santo de Deus, é o tempo do auxiliador que nos é dado pelo Senhor. E é esse auxiliador, irmãos, que enche o nosso coração de gozo, de satisfação, de prazer, de alegria.
É este auxiliador, o auxiliador é o Espírito Santo que nos faz andar por sobre as águas difíceis, as águas tumultuadas, as águas que estão agitadas, e ele nos faz andar sem afundarmos em meio aos problemas. É o Espírito Santo de Deus, é o enviado do Senhor, é aquele que habita aqui dentro, irmãos, dentro do nosso coração. A palavra de Deus nos diz que cada um de nós que somos fiéis, somos feitos em templos do Espírito Santo de Deus, ou seja, você torna-se a habitação do Espírito Santo do Senhor. E quando nós, amados, nos habilitamos, preparamos a nossa vida, preparamos o nosso ser para recebermos a graça do Senhor, coisas maravilhosas hão de acontecer na nossa vida, coisas extraordinárias hão de acontecer, mas tem que pagar o preço para ver, tem que pagar o preço para sentir a presença do Senhor. E é esse Espírito, irmãos, o Espírito que o Senhor Jesus deixou para nós, o auxiliador, aquele que veio para consolar, o Consolador. É esse Espírito que nos ensina a palavra, é esse Espírito, irmãos, que traz a revelação da palavra para os nossos corações. Quando você lê a Bíblia e você não entende, é porque você não está lendo com o Espírito Santo de Deus. Mas quando você ora e quando você fala, Espírito de Deus, traz a revelação para mim, Espírito Santo de Deus, traz a revelação da palavra, eu quero entender a palavra, eu quero ser alimentado pela palavra, eu quero ser alimentado. Quando nós oramos assim, queridos, a palavra de Deus se descortina diante dos nossos olhos, e aquilo que nós lemos e aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus entra no nosso coração, entra na nossa mente, fica guardada aqui dentro, e ela serve de parâmetro, serve de regra para que nós não andemos por caminhos errados. É o Espírito Santo de Deus, é Ele que nos edifica, é Ele que nos guia, povo dos céus, é Ele que nos leva pelo caminho aplainado pelo Senhor. E quando nós, amados, temos o Espírito Santo dentro do coração, a palavra que nós lemos, a palavra que nós meditamos, essa palavra fica gravada dentro da nossa alma, fica gravada dentro da nossa mente, e quando nós andamos pela rua, andamos pelos caminhos, vamos a algum lugar, quando nós estamos prestes a pecar, a fazer alguma coisa errada, nós sentimos o mover do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito que nos convence de pecado, é o Espírito que toca na gente assim, ó, toca, ó, você está pecando, você está pisando errado, você está andando por caminho errado. Ele toca na gente, irmãos, ele nos desperta, ele nos faz lembrar a palavra, ele nos faz lembrar a vontade do Senhor. É por isso, queridos, que nós não podemos desviar-nos do caminho do Senhor, mas precisamos cada dia mais buscarmos a presença do Todo-Poderoso, buscarmos cada dia mais a verdade de Deus para as nossas vidas, porque quando nós buscamos, o Eterno se manifesta e coisas maravilhosas, extraordinárias acontecem na nossa vida. Amados, queres a bênção? Quem quer a bênção aqui? Levanta a mão. Quem quer a bênção? Oh, glórias! Quem quer a bênção? Aleluias! Oh, bênção! Nós queremos a bênção, não queremos, irmãos? Queremos a bênção. Glórias a Deus! Quem está preparado para receber a bênção? Querer a bênção é uma realidade, mas é preciso estar preparado para receber a bênção. Quem está preparado para receber a bênção? Sabe qual é o preparo, irmãos? Sabe qual é o preparo? O preparo é derramar o coração na presença do Senhor, é derramar a vida na presença de Deus, porque aqueles que entregam seus corações, entregam as suas vidas ao Senhor. A Bíblia diz de forma clara, e a Bíblia, revelação do Espírito Santo, a Bíblia fala de forma clara que o Senhor não retém a sua mão abençoadora. Deus não retém a sua mão abençoadora. Deus não retém a bênção para a tua vida. Deus não retém a bênção, amados. Deus não retém a bênção. Mas o grande problema, amados, é que nós queremos a bênção, mas não queremos abrir o coração. Nós estamos muito mais interessados em servir a nós mesmos.
Nós estamos muito interessados em servir a nós mesmos. Estamos interessados naquilo que nos é interessante, mas não queremos muito contato com Deus. Assim, querido, fica difícil. O Consolador foi nos dado pelo Senhor, o Espírito Santo foi nos dado pelo Senhor, o Espírito de Deus, ele veio para nos ensinar o caminho, e o Espírito de Deus tem nos ensinado como devemos andar, tem nos feito lembrar da palavra, mas precisamos deixar que esta palavra fique cravada dentro de nossos corações. E quando nós continuamos a ler o texto, nós vamos descobrir um Jesus Cristo que é paz, amados. O texto diz que Jesus é paz, Jesus é a paz, Jesus é a paz, amados. Muitas vezes nós estamos aflitos, difíceis as coisas, não é? Complicados, tanta situação difíceis. Mas é porque quantos esquecem que Jesus é a paz? Quantos esquecem? Mas tem um porém, irmãos. Na vida, toda a vida tem um tal de porém, não é verdade? Tudo tem um porém. Nós precisamos observar o porém. Jesus é a paz. Porém, Ele exige, irmãos. Ele exige que nós o abracemos como Senhor e Salvador, para que nós possamos receber a paz de Cristo, receber a graça do Senhor. Nós precisamos abraçá-lo como Senhor, como Salvador, povo dos céus. Nós não podemos viver por aí largados, deixados, levados pelo vento, levados por qualquer tipo de doutrina, filosofias, conversas, enfim. Nós não podemos, queridos, é preciso abraçar Cristo Jesus, nos agarrarmos a Ele e falar para o Senhor: Deus, aqui está a minha vida, Senhor, aqui está a minha existência, Deus, olha para mim, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Irmãos, quantos clamaram hoje: Jesus, tem misericórdia da minha vida? Quantos clamaram, amados? Talvez passamos o dia hoje, passamos o dia de domingo, preocupados com um monte de coisa, almoçamos em família, talvez você nem almoçou, talvez você teve alguns problemas mais complicados, enfim, depois você foi para a frente da televisão, curtiu um pouco a televisão, viu um monte de gente falar um monte de bobagem, depois assistiu um pouco de futebol, afinal de contas é tempo de Copa, enfim. Mas nós encontramos tempo para o Senhor nesse dia, amados. Encontramos tempo. A paz do Senhor, ela é para todos que o amam. O Senhor também não retém a sua paz. A paz do Senhor, irmãos, ela produz dentro do nosso coração a esperança. Ela produz dentro da nossa vida esperança, a esperança da salvação, a esperança de uma vida vitoriosa, a esperança, irmãos, que nos faz andar cada dia mais, certos que não seremos abandonados. Também ela produz alegria. Aqueles que têm a paz de Cristo Jesus nos seus corações são vidas alegres, vidas felizes, mesmo que as coisas não estejam tão boas, mesmo que as coisas não apontem para tantas alegrias, mas quando nós temos Cristo, amados, nós andamos por sobre as dificuldades, como diz por aí, dando glórias ao nome santo de Deus, dando glórias ao nome santo de Deus, porque a alegria, irmãos, ela não procede do nosso coração, a alegria que nós temos, ela procede do Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós. É diferente, irmãos. A alegria do povo lá fora passa rápido. Semana passada todo mundo ficou feliz, soltou fogos porque o Brasil ganhou. No dia seguinte já não ouvi fogos. No outro dia é que ninguém falava mais nada. Hoje ninguém mais fala do Brasil. Terça-feira provavelmente vão soltar fogos novamente, vão ficar felizes. Na quarta, mais ou menos. Na quinta esquece, na sexta-feira já fica pensando no próximo jogo. A alegria do homem é desse jeito, queridos. É assim, ela é passageira, mas quando nós temos Cristo Jesus cravado aqui dentro, morando dentro do nosso coração, essa alegria, ela é perene, irmãos. Faça sol, faça chuva, frio ou calor, o Senhor, Ele está sempre no centro da nossa existência e a nossa jornada sempre aponta
para Cristo e viveremos a vontade do Senhor. Também, amados, a paz de Cristo Jesus nos faz entender que Ele nos deu a salvação. Nos deu a salvação. Se compreendêssemos de fato o que significa a salvação de Cristo para as nossas vidas, irmãos, com certeza, toda essa humanidade, todos que moram sobre o planeta Terra, correriam para os pés de Cristo Jesus. Se compreendêssemos quão grande bênção é a salvação, quão grande bênção o Senhor tem reservada para nós, quão grande bênção o Todo-Poderoso tem para nós, amados, nós não ficaríamos no nosso canto chorando, reclamando, nós não ficaríamos no nosso canto achando que já fizemos alguma coisa para o Senhor, mas faríamos com todo o nosso ser, com toda a nossa força, tudo que estivesse ao nosso alcance e também fora do nosso alcance, porque o nosso prazer seria em agradar o Senhor, em glorificar o nome santo de Deus. Esse é o Senhor, irmãos. Esse é Cristo Jesus que nos deu a vida. Esse é Cristo que nos deu a salvação. Esse é Cristo que veio para restaurar-nos. Esse é Cristo que veio para nos libertar-nos. João capítulo 14, versículo 27, disse Jesus: deixo com vocês a paz, é minha paz que eu lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Ouça, irmãos, aqueles que recebem a paz de Cristo, recebem a presença do Senhor, que tornam-se habitação do Espírito Santo, habitação do Consolador, estes, queridos, estes são feitos em novas criaturas, são transformados, queridos, e a sua antiga natureza, essa antiga natureza, a natureza pecadora, a natureza pecadora, essa natureza pecaminosa que nos insiste em puxar para o pecado, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, ela é mortificada, ela é presa, ela é colocada no lugar e acorrentada pelo Senhor, irmãos, acorrentada pelo Senhor. É a presença de Deus que nos faz viver uma nova natureza. É a presença do Senhor que nos faz viver uma nova verdade. É a presença do Senhor em nossos corações que nos dá uma nova direção para as nossas vidas, que nos dá um novo objetivo, um novo sonho, irmãos. Aqueles que têm Cristo Jesus no coração, aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus, esses sonham com o Senhor, esses sonham com a obra de Deus, esses não param. Não param. Amados, precisamos sonhar com o Senhor. Precisamos sonhar com o Senhor. Nós sonhamos com tanta coisa, não é verdade? Quanta coisa nós sonhamos. Quem sonha com a casa nova aqui? Quem sonha com a casa própria? Opa, tem uns 3 ou 4 que sonham com a casa própria. Com o carro, quem sonha com o carro? Um carrão na garagem. Também tem pessoas que sonham com o carro. Não é assim? Quem sonha com dinheiro na conta? Oh, meu Deus. Opa! Quem sonha com dinheiro na conta? Tem gente que sonha com dinheiro na conta também, é? É assim, irmãos. A vida da gente é dessa forma. Nós temos um monte de sonhos. Mas, queridos, o nosso maior sonho deveria ser viver integralmente a Jesus Cristo. E um segredo para vocês. Um segredo que está na palavra. Aqueles que vivem integralmente a Jesus Cristo, estes recebem do Senhor os sonhos. Recebem do Senhor os sonhos. Talvez você não vai receber o teu sonho, aquele que você quer, porque Deus tem algo melhor para você. Porque Deus tem algo melhor para você. Porque nós sempre sonhamos por baixo, mas o Senhor quer nos dar muito mais, muito mais. Mas isso é para aquele que é fiel, para aquele que o ama acima de todas as coisas, para aqueles que já mortificaram a sua antiga natureza, a natureza pecaminosa, que deixou que a sua antiga natureza fosse acorrentada pelo sangue de Cristo Jesus. E esses irmãos que vivem uma nova vida em Cristo, esses não clamam pelas aflições, não sofrem pelas aflições,
Não sofre porque o Senhor já destruiu as aflições. O Senhor já libertou-os das aflições. O Senhor já deu uma nova vida para essas pessoas. As pessoas, irmãos, que possuem a nova natureza, eles não vivem a aflição no seu dia a dia. Não vivem as aflições porque foram libertos em Cristo Jesus. Eles não gritam em decorrência das aflições, porque o Senhor já os libertou e aquilo que eles têm é a paz nos seus corações, queridos. A paz do Senhor que invade a nossa vida, que invade o nosso ser, que move o nosso viver. E quando essa paz entra em nossos corações, tudo aquilo que a nossa antiga natureza quer é destruída. O medo, irmãos, já não tem lugar na vida daqueles que são do Senhor. O medo já não tem lugar na vida daqueles que são do Senhor. O medo já não fala alto no coração. A pessoa já não tem medo das doenças. As pessoas já não têm medo das enfermidades, dos problemas, das dificuldades, do amanhã. Quantos têm medo do amanhã, não é verdade? Meu Deus, como será amanhã? Como será amanhã? Como será o amanhã? A Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus. O amanhã pertence ao Senhor e àqueles, queridos, que têm a paz de Cristo nos seus corações. Esta verdade, ela é uma realidade marcante. As pessoas que têm a paz de Cristo Jesus esperam confiantemente no Senhor. Esperam confiantemente no Senhor. Vive a verdade do Senhor, irmãos. Vive a verdade de Deus na nossa vida. É por isso que nós não podemos deixar que a nossa natureza, também chamada de carne, tome fôlego. Nós não podemos deixar que ela queira reviver, irmãos, porque todas as vezes que a antiga natureza, ela toma um pouco de fôlego e começa a querer ficar de pé, ela nos afasta do Senhor, ela nos traz para os caminhos do pecado, ela nos traz para o caminho que nos afasta do Senhor, que nos leva para a perdição, ela nos leva para toda sorte de práticas erradas. O pecado, irmãos, afasta o homem do Senhor. A antiga natureza separa o homem de Deus. Todas as vezes que você, analisando a tua vida no mover do Espírito Santo, você sentir que a tua antiga natureza está crescendo dentro do coração, precisas orar, precisas clamar pela misericórdia do Senhor para que Ele venha mortificar o teu coração. Porque nós não podemos, povo dos céus, nós não podemos dar lugar para a carne, nós não podemos dar lugar para a carne na nossa vida, porque quando damos lugar para a carne na nossa existência, nós vamos perder a paz de Cristo e a vida vira o inferno. Nós vamos perder a presença do Espírito e vamos esquecer da palavra, e vamos esquecer dos ensinamentos do Senhor, e vamos esquecer daquele que está batendo no nosso coração. Está no caminho errado, é pecado, precisa mudar de vida. É isso que o Espírito faz dentro da gente, irmãos. Mas quando nós deixamos a antiga natureza, a carne tomar pé, crescer dentro da gente, tudo isso é perdido e nós vamos viver soltos por esse mundo, sem rumo, sem saber o que fazer, triste, abatido, sem futuro, buscando as coisas erradas e a nossa vida será destruída. Amados, precisamos viver a esperança. A esperança é Cristo Jesus. Você precisa acordar pela manhã com o coração cheio de esperança. Se acordou de manhã e o coração não tem esperança, precisas orar, clamar: Senhor, dá-me esperança. Senhor, dá-me esperança nesse dia. Dá-me esperança nesse dia, Senhor, porque eu quero viver a Tua verdade. Eu quero experimentar a Tua graça. Amados, temos que aprender, queridos, a viver em dependência do Senhor, viver em dependência de Deus. É todo dia estar na presença do Senhor, é todo dia querer buscá-lo, é todo dia amar o Senhor, é todo dia entender que não há nada mais precioso, nada que seja melhor para nós, a não ser estarmos na presença do Rei.
E quando a nossa vida é tomada pela esperança do Senhor, é tomada pelo Espírito Santo de Deus, a nossa vida é feita em templo do Espírito, uma vida feliz teremos, irmãos. Uma vida feliz teremos, a alegria do Senhor envolverá o nosso coração, a alegria do Senhor encherá o nosso coração, nós teremos paz, teremos alegria, nós teremos esperança, a nossa vida não será vazia, irmãos, a nossa vida não será vazia, mas vamos ansiar por aquilo que é de Deus, vamos querer aquilo que é de Deus, vamos procurar fazer a vontade do Senhor, procurar amar o Senhor acima de todas as coisas. E uma coisa interessante que ocorre na vida daqueles que são fiéis, o desejo que outras pessoas também conheçam esse Deus. Isso é interessante, irmãos. Quando eu amo o Senhor, quando eu tenho o Espírito de Deus dentro do meu coração, eu sou levado, impulsionado por esse Espírito a falar de Cristo para outras pessoas, porque se é bom para mim, eu quero que seja bom para as demais pessoas. É assim que funciona, é desse jeito que o Espírito de Deus trabalha dentro de nossos corações. Portanto, querido, se a tua vida não está da forma que foi descrita, se a tua vida não está andando desse jeito, é preciso, com muita urgência, rever o que está acontecendo, rever os teus conceitos, rever os teus princípios, rever a tua vida diária, se você está de bem com Deus, se você anda com o Senhor, se você tem comunhão com Deus, e se porventura, amados, se você achar em falta com o Espírito, achar em falta com o Cristo Jesus, se achar o pecado, a semente do pecado dentro do teu coração, precisas confessar em arrependimento, confessar o teu pecado, buscar a purificação no Senhor, buscar a restauração no Senhor, para que você possa viver uma vida de esperança e de alegria com o Todo-Poderoso. Amados, amemos o Senhor, irmãos. Se você não tem amor por Deus e não sabe como amar o Senhor, fale para Ele: Jesus, eu quero te amar, eu quero te amar. O coração não está nem querendo muito amar Jesus. Não sei, você vai amar Jesus, mas fale a si mesmo: Jesus, a minha vida não quer te amar. A minha carne, a minha natureza não quer te amar, mas eu preciso te amar, eu preciso te amar, eu preciso de ti, Jesus. Temos que falar para o Senhor, irmãos, e clamar pela misericórdia dEle, porque muitas vezes a nossa carne, ou seja, a nossa natureza, ela quer viver longe do Senhor, e geralmente ela quer viver longe do Senhor. A Bíblia diz que há uma luta entre a carne e o espírito, uma luta entre a carne e o espírito, e se nós não tivermos cuidado, a carne, a velha natureza ganha a luta, e nós vamos perder a presença do Senhor. Busque, portanto, amados, a presença de Deus para as suas vidas. Leia muito a Bíblia, ore, clame pela graça do Senhor, procure estar unidos com os irmãos para cultuar, para glorificar o Todo-Poderoso, porque são formas que nos aproximam do Eterno, são formas que nos tiram daquela vida vazia, daquela vida sem prazer, para que tenhamos uma vida feliz e cheia da graça do Todo-Poderoso. Olhe para o Senhor e lembre-se, o Senhor nos deu o Espírito Santo como Consolador, como aquele que nos ensina a palavra, que nos faz lembrar da palavra. Ele também é o nosso advogado nessa terra. Lembremos ainda, irmãos, que Jesus é a paz que nos dá a esperança, a alegria e culmina com a salvação, e que nós precisamos mortificar o nosso velho homem, a nossa velha natureza, para que a esperança de Cristo, ela esteja no centro da nossa existência. Que cada um busque isso do Senhor, olhe para Deus, confie em Deus e viva Deus no seu dia a dia, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos colocar de pé para nós orarmos. Senhor Deus, nessa noite mais uma vez estivemos aqui, Pai, para falar do Teu amor, para ouvir a voz do Teu Espírito em nossos corações.
Nós te louvamos, ó Deus, por cada instante, por cada minuto, Senhor. Porque o nosso coração se alegra, Pai. Se alegra a esperança que nós temos no coração de estarmos sempre contigo. Oh Deus, isso nos dá prazer para andar e para viver, Senhor. Que essa mesma esperança, que essa mesma alegria, que esse mesmo prazer alcance a cada um desses, Pai, que ouve esta palavra ou que ouvirão esta palavra. Que sejam eles tocados e abençoados por Ti. E que experimente, Senhor, no decorrer das suas vidas, um contato, uma comunhão, uma proximidade, uma entrega total para a Tua honra e para a Tua glória. Quero declarar sobre cada um desses, Pai, toda sorte de bênção, que a Tua graça os envolva e os guarde, em nome de Jesus. Aleluias. Amém, Santo Deus. Amém. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 391.